Querido professor, querido aluno, é um grande prazer estar aqui com você novamente para nós iniciarmos aí esse momento de aulas. Antes disso, com a nossa meditação, com o nosso devocional. Durante essa semana, estaremos investigando, analisando, estudando um pouco mais esse tipo de narrativa que Jesus usou bastante, que são as parábolas. Hoje, nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que Jesus falou de uma delas. E eu escolhi essa primeira para hoje, para segunda-feira, exatamente porque no meio dela Jesus ele faz um parênteses explicando o propósito do uso desse tipo de narrativa de história. É a parábola do semeador. Ela aparece tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, mas eu vou usar então o relato a partir do Evangelho de Mateus. Jesus ele propõe a parábola e é interessante porque o texto ele vai narrando para a gente entender todo o contexto. Jesus ele estava então na beira do mar, no barco, sentado, a multidão estava ali ao lado ouvindo, então ele propõe essa história. Jesus ele diz que havia um semeador e ele saía a semear. As pessoas ouvindo isso não era novidade, porque fazia parte do cotidiano delas. E aí então, pouco a pouco, ele vai passando essa história para trazer lições importantíssimas. E aí ele apresenta que algumas sementes caíram à beira do caminho, outras no solo rochoso, outras caíram num solo que tinha muitos espinhos e algumas caíram no solo bom. E então vem a pergunta dos discípulos. Olha que interessante o que diz o verso 10. Perguntaram, por que falas por parábola? E essa pergunta é importante. Se Jesus queria dizer alguma coisa, por que usar esse método? Não era mais fácil ele falar claramente o que ele estava querendo dizer? A resposta de Jesus é maravilhosa. Ele diz que o uso desse método de ensinamento por parábola foi escolhido por ele, porque algumas pessoas, por mais que ouvissem, elas nunca entenderiam. Não porque elas não têm a possibilidade, não porque elas não têm a cognição suficiente para entender, mas porque elas estão com o coração e com os olhos fechados para as coisas do reino de Deus. E quando Jesus ele fala isso, ele relembra algo que o profeta Isaías disse também para reforçar essa verdade. O uso do instrumento de parábolas é algo interessante, porque a história, a pessoa mais simples consegue ter uma compreensão profundíssima e de repente o indivíduo mais estudado, com maior conhecimento, pode ser que tenha um conhecimento raso da parábola ou não consiga compreender. Porque a compreensão da parábola não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com a nossa vontade, a nosso empenho em ouvir o que Deus tem a nos dizer. Depois que Jesus ele apresenta isso, ele vem então contando o significado da parábola do semeador. E aí então ele diz que quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, e o inimigo ele vem e coloca coisas estranhas na cabeça dessa pessoa, é como se fosse a semente que caísse à beira do caminho. Aquele então do solo pedregoso é aquele que ouve e aí ele fica muito feliz, alegre, contente, mas as raízes elas não estão profundas suficientemente e por causa disso ele logo abandona a fé, esquece essas questões e deixa as coisas espirituais para lá. Já aquele que caiu sobre o solo espinhento, esse representa os indivíduos que olham mais para os problemas e para as preocupações dessa vida do que necessariamente para Deus e para a solução que o Senhor traz. Em outras palavras, enquanto nós estivermos focados nas coisas deste mundo, nós seremos essas pessoas do solo de espinhos. E por último, aquela terra boa, onde a semente cai e germina e multiplica a quantidade de colheita, esse é o indivíduo que está ouvindo de coração, com os olhos, com todos os sentidos e principalmente voltado para as coisas do reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhando para mim e para a sua vida hoje, nós seríamos qual tipo de solo aqui? Eu sei que essa pergunta é óbvia, mas a gente precisa fazê-la. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos essa autoanálise, corremos o risco de perdermos o bem mais precioso, que é o Evangelho, e sermos aquelas pessoas que Jesus disse que vão ouvir a parábola e nunca vão entender, porque não tem um coração
disposto, aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Meu amigo, se você tiver a coragem de perguntar para Deus o que Ele tem a dizer, eu tenho a certeza que Ele vai dizer muitas coisas importantes para a sua vida, para o seu direcionamento e para a sua felicidade. Busque ao Senhor, não perca essa oportunidade, porque só do Senhor vem a salvação.